não sei se eu falo para você que veio hoje, glória a Deus, ou bem feito, mas agora você já está aqui. Então não tem volta mais. Malaquias capítulo 4, a partir do verso 4. Na verdade, os dois últimos versículos do Velho Testamento. Diz assim, vamos ler a partir do 1, vai, mais fácil. Malaquias 4, 1. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão, como bezerros soltos num curral. Verso 3, depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que eu lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que o coração dos pais se volte para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Aleluia. Queridos, existe algo em livro que se chama sinopse, em filmes também. Qual a definição de sinopse? Sinopse é uma visão geral, é um breve resumo do todo. E um tempo atrás o Senhor me trouxe esse texto, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu não entendi no primeiro momento, e eu falei, Deus, qual é? Porque os últimos 2 versículos do Velho Testamento, eles são nada mais do que nada menos do que uma sinopse de todo o Velho Testamento. Eu entendi dessa forma. E Deus, ele termina o Velho Testamento falando do quê? Paternidade. É exatamente com esse ponto que Deus encerra o Velho Testamento. Eu enviarei o Espírito, o profeta Elias, para que restaure o coração dos pais ao coração dos filhos e vice-versa, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Do contrário, diz o texto, eu virei e ferirei a terra. Querido, o que traz maldição para a terra é a falta de pais e filhos voltarem os seus corações uns aos outros. É isso que permite que a maldição venha sobre a terra. É a falta de uma disposição de coração. É a falta de alguém que aponte como pai o destino. E a falta de alguém como filho que receba em obediência o destino daquilo que Deus está trazendo. Pegando o gancho, vocês acham que foi fácil? Quantas vezes eu mandei mensagem para ele, eu falei, não quero falar com você. Eu quero falar com um pastor, bem almático, se tiver algum aí. Porque eu não quero, porque eu já sei, querido, o que ele vai falar. Com o tempo caminhando, você já, o filho já sabe qual que é a pegada do pai. E quantas vezes ele falava, está tudo bem? Aí tem um íconezinho, que foi Deus que mandou alguém colocar no WhatsApp, que é um caixãozinho. Aí eu mandava aquele caixão para ele, eu não respondia, porque eu estava num processo. Todos nós vivemos por processo, querido. E o propósito de Deus é estabelecido por processo na nossa vida. Como começa o processo de Deus na sua vida? É quando uma palavra sai da letra e se torna uma revelação para você. Isso dispara algo, isso starta algo dentro de você. E você não consegue mais pensar, fazer, viver do mesmo jeito. Esse é o processo de Deus. Querido, esse tempo Deus está levantando pais para a igreja. Elias fala de uma unção, e uma unção de reconciliação. Não é ser filho para você com uma mentalidade distorcida, não, já que o filho tem que ser maior, então vou ser filho do Cristiano que eu vou me dar bem, entendeu? Não tem nada a ver com isso, querido. É uma unção de reconciliação da sua vida com a vida de Deus. É exatamente o que nós ouvimos aqui, e eu já disse isso várias vezes lá na igreja.
Paternidade não é eu me colocar no lugar do seu pai. Nós não vamos andar de bicicleta, nós não vamos passear no parque, eu não vou ficar indo na sua casa. Paternidade é eu te posicionar no lugar de filho de Deus. Isso é paternidade. Um dia alguém me perguntou, você já foi na casa do apóstolo Cristiano? Eu falei, não. Eu não sei nem onde ele mora, eu sei mais ou menos onde ele mora. Nossa, como assim? Ele é seu pai e você nunca foi na casa dele? Eu falei, cara, eu tenho o coração dele, para que eu quero ir na casa dele? Eu recebo as palavras daquilo que ele recebe direto de Deus no meu discipulado com ele, para que eu quero ir na casa dele? Claro que vez ou outra a gente se encontra em alguns lugares, não estou dizendo que é proibido, mas esse não é o foco. O foco é uma reconciliação de gerações, do que Deus começou a fazer num tempo e quer continuar a partir de um outro tempo, de um outro povo, de uma outra galera, porque Deus governa pela paternidade, é a base de tudo, como o apóstolo Hélio disse ontem aqui, e no outro dia também, Deus está pavimentando algo, para que a próxima geração venha, para que nós não precisemos, querido, ver os nossos filhos lutando com coisas que nós já deveríamos ter remido, com áreas que está na nossa mão remir. Paternidade traz um senso correto de governo e justiça. Quem tem mais de um filho já deve ter ouvido do filho mais velho ou do mais novo. Ah, mas com ele você fala assim e comigo você fala assado. Parece que são 2 pesos e 2 medidas. São vários pesos e várias medidas, querido. Numa casa de paternidade, principalmente. Ah, mas o fulano acabou de chegar e eu já estou aqui há anos. E Deus assina a carteira desde quando? Que eu não estou sabendo. São vários pesos e várias medidas. Porque cada um tem o seu tempo com Deus. A régua que eu uso com um, eu não posso usar com outro. E assim a igreja vai sendo edificada. Assim as pessoas vão crescendo. Querido, terra de adoradores é a remissão desses dias para a cidade de Taubaté. E isso parte da igreja de Cristo. Amém? Já me fizeram várias vezes aquelas perguntas bem idiotas. Quantos membros tem a sua igreja? Eu respondi, uns 300 mil deve estar agora quase. Cara, onde é essa igreja? Taubaté. Eu sou pastor de uma cidade. E Deus me colocou em um lugar para pastorear aquele lugar. Mas tudo o que acontece na cidade, aleluia! Aleluia! Tudo o que acontece na cidade é do meu interesse, é da minha responsabilidade. É muito egoísmo, querido, eu ficar olhando só para a minha denominação. Ou como diz o Luiz, demoniação. Algumas vezes se torna isso também. Paternidade, querido, não tem a ver com relacionamento humano. É uma unidade no espírito. É um lugar de reposicionamento e ativação espiritual a respeito do que cada um carrega. Resumindo paternidade, cada Paulo tem que encontrar o seu Timóteo. E cada Timóteo tem que encontrar o seu Paulo. E a hora que a gente se encontra, baixa a calça aí, filho. Vamos conversar, deixa eu ver a sua intimidade. Querido, você acha que é fácil chegar e se expor para um cara? É seu pai, lógico. Mas tem dia que é tenso, dependendo do assunto, complica a situação. Claro que não. Mas isso te ensina a vencer o orgulho, isso te ensina a vencer a arrogância, isso te ensina a vencer uma série de coisas que você foi ensinado errado. Homem não chora, é claro que chora. E chora muito. Esses dias estavam me zoando na igreja, porque eu chorei de manhã no discipulado e chorei pregando à noite. Eu cheguei em casa e falei, Deus, você está acabando com a minha reputação. Anos construindo uma reputação de durão, você fica me fazendo chorar. Está estragando tudo. Mas a gente faz o que vê o pai fazendo, né, irmão? Querido, a história de Taubaté vai mudar. Já está mudando. Amém? Eu creio que na eternidade já tem algo que nós não entendemos ainda.
Não chegou no nosso coração ainda. Só que a nossa incumbência como igreja é mudar Taubaté através do amor. Amém? E aí quando eu falo amor, uns já pensam em telemensagem, aquele coração vindo correndo. Outros já pensam em corações menores. Outros pensam naquelas músicas antigas e todo mundo se abraçando. Querido, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Eu pergunto para você, qual a sua concepção de amor? Porque o amor para mudar uma terra, querido, é um amor violento. E o amor de Deus é um amor violento. Não é qualquer amor, querido, não é esse amor de coraçãozinho que vai mudar Taubaté. É um amor violento. Eu não sei já, eu estou tão perdido já que eu não sei mais se foi o Lucas, se foi o Juan, ou se foi o Gustavo, ou se foi o Kiko que falou. Porque eu fico ouvindo esses caras, já embaralha tudo na cabeça. Mas o princípio é, por que Jesus suou sangue no jardim? Porque a queda foi no jardim. E precisava haver remissão. E remissão se faz com sangue. Isso é amor, querido. É esse amor que Deus espera da igreja. De você precisar suar sangue. Fique ali, irmão, até que algo aconteça. Eu vou ler um versículo aqui para vocês. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Querido, se fosse só amem-se, estava fácil. Mas Deus, para complicar a nossa vida humana, natural, Ele colocou assim: amem-se como eu amei vocês. E como Deus amou? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho. Não é que Deus tinha 10, irmão. É tudo que Ele tinha. Ele deu o tudo, o melhor, a essência, aquilo que representava Ele, a própria pessoa dEle. Isso estabelece uma outra regra. Deus conseguiu mudar o mundo, porque Ele amou o mundo. Irmão, você só muda aquilo que você ama. Crítica não muda nada, irmão. Nada. Criticar a igreja não vai mudar nada. Ame a igreja. Criticar os líderes não vai mudar nada. Ame os líderes. Criticar a sua esposa, querido, não vai mudar nada. Você quer que ela mude? Ame. Você quer que seu marido mude? Ame também. É que as mulheres são mais fáceis para amar. Os homens são mais toscos nessa área. São mais complicados, porque acho que tem razão sempre. Alguém disse um dia, se você não ouve o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Querido, eu agradeço a Deus pelo pai e pela esposa que Ele me deu. Que eles são ferramentas fundamentais no meu crescimento. Porque às vezes eu tentava escapar dele, Deus pegava ela. Aí eu escapava dela em casa, tentava dar um perdido, chegava aqui e tomava pau. Do mesmo jeito. Deus sempre vai usar, querido. Mas vocês precisam amar. Porque a crítica não muda absolutamente nada. Você quer que Taubaté mude? Então ame essa cidade. Sabe o que eu fiz essa semana? Eu peguei um dia para andar a pé pela cidade, pelo centro. Porque a gente acostuma a andar de carro. Quando você anda a pé, você fica mais atento a detalhes. As pessoas que você encontra na rua, muitas delas você nem vê, porque você está tão acostumado. Vidro fechado, família, todo mundo ali, eu feliz, dentro da minha realidade, eu não olho para o lado de fora. Faça isso um dia, querido, ande a pé, atento, pedindo para o Espírito Santo te mostrar em que estado a cidade está. Um amor violento, querido, só isso vai produzir resultados violentos. E nós precisamos desse amor violento na igreja. Remir a terra vai exigir esse amor violento. E aí eu quero que você entenda algo, querido. A coisa mais violenta que aconteceu com Cristo não foram os açoites, não foram os cravos. A coisa mais violenta que aconteceu com Cristo foi se tornar homem. Eu ouvi isso uma vez, há muito tempo atrás do Cristiano, nunca mais esqueci. Eu fico imaginando a cena. Imagina Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, eterno,
ser encapsulado dentro de um corpo desse aqui. Imagina o desespero dali dentro, querendo vir para fora com toda a força. Muita gente acha que Cristo tinha medo da cruz. Não, querido, ele queria que aquele dia chegasse rápido, para acabar com isso logo. E nós ficamos sentados muitas vezes fazendo contas de quanto vai custar ir para a cruz. Viver isso que Deus tem nos chamado. Querido, quando você olha para a cruz, você aprende. Mas só quando você vai para ela que você ensina. Então talvez quem está ao seu lado, ao seu redor, não está aprendendo nada, porque não está vendo a sua vida ir para onde tem que ir. Talvez você esteja ali ao lado só dizendo, nossa, que coisa, né? É isso aí, tem que ir para a cruz. E aí, irmão? Quanta gente está olhando para a sua vida? Vai doer, sim. Não tem aquela história de enfermeira de posto de saúde. É só uma picadinha. Não, irmão, vai doer muito. Porque o objetivo de Deus não é que você seja abençoado, é que você morra. Um dia eu fui pregar num lugar, na porta o diácono me parou. Ô apóstolo, que bom que o senhor veio me abençoar, nos abençoar. Irmão, deixa eu voltar aqui e olhar, ver se é o lugar certo. Por quê? Falei, como que eu vou abençoar algo que Deus quer matar, irmão? Eu não posso fazer isso. Aí o irmão já ficou meio assim, nunca mais me chamaram para pregar lá, irmão. Isso acontece às vezes também. Irmão, a coisa mais violenta que aconteceu com Cristo foi se tornar homem. E por isso, a coisa mais violenta que vai acontecer com a sua vida é decidir se tornar Cristo. Porque o estrago é o mesmo. O discípulo não é maior do que o mestre. E aí a gente vem e quer uma vida suave na nave. Quem já pensou, parece que eu vim para Jesus, piorou. Sabe aqueles vídeos, irmão, que o pessoal grava? Não, porque eu vim para a igreja, eu tenho 3 empresas, 2 limusines, 4 carros importados. Nós vamos gravar no apostólico. Não, porque eu vim para o apostólico, fui demitido, capotei o carro, tive um treco, quase morri. Nós vamos gravar esses vídeos, irmão. É que o apóstolo não autorizou ainda. Acho que vai escandalizar os irmãos. Irmão, a coisa mais violenta na sua vida é quando você decide se tornar Cristo. Isso vai acabar com a sua vida, irmão. Com tudo isso que você chama de vida. Eu queria só colocar alguns pontos históricos e educativos aqui. Taubaté, já foi falado no vídeo, o significado, não vou repetir. Mas Taubaté tem uma unção de desbravadores. Por quê? Porque os bandeirantes vieram, fizeram aqui, começaram a história de Taubaté, e a fundação de várias cidades da Rota do Ouro, em Minas Gerais, foram os homens que partiram daqui, que fizeram isso. Então há uma unção de desbravadores na cidade de Taubaté. Oficialmente, a primeira cidade que constituiu o Vale do Paraíba foi a cidade de Taubaté. Segundo muitos historiadores, uma frase ela é repetida várias vezes. Taubaté sempre foi um núcleo irradiador de desenvolvimento. Muitos historiadores concordam nisso. E a bandeira de Taubaté ela tem uma frase no brasão em latim que diz per aspera pro Brasilia, que significa todo o sacrifício pelo Brasil. Eu queria só mostrar aqui. Per aspera pro Brasilia, todo o sacrifício pelo Brasil. Você acha que essa quebradeira toda é para quê, irmão? Posso deixar aqui, Pé? Você acha que essa pauleira toda, irmão, é para você ficar sentado, feliz da vida, suave na nave? Não. Todo o sacrifício, 10 anos de terra de adoradores, não é para nós. E você sabe que evangelho é o evangelho de verdade, quando você não tem benefício nenhum. Responde para mim, irmão, qual benefício o apóstolo L teve de sendo xingado 10 anos de louco?
porque essa é a verdade. Muitos pastores de Taubaté, e eu sei disso, porque há 10 anos eu não caminhava no apostólico. Eu era um que ficava meio pé atrás. Esse cara não é normal. Esse cara, ele é meio esquisito, ele tem umas ideias meio estranhas. Irmão, eu sei do que eu estou falando. Eu sei de onde Deus me tirou. Qual o benefício que ele tem, irmão? Mas, querido, o maior investimento de Deus na sua vida não é dinheiro, é uma palavra. Porque quando você tem uma palavra, querido, com dinheiro, sem dinheiro, pessoal concordando, discordando, achando bom, achando ruim, você continua caminhando. E se eu estou aqui hoje, é porque eu encontrei alguém que caminhou sobre uma palavra. E um dia me pegou os cacos, irmão, e exerceu paternidade na minha vida. Não de posse, mas de ser plataforma. Existe um desenho, exatamente o que o apóstolo Cristiano falou. Querido, essa frase sobre a cidade de Taubaté na bandeira, ela estabelece um desenho de Deus para a cidade de Taubaté. Então, terra de adoradores, querido, ninguém está inventando nada novo. Alguém só ouviu o que Deus já disse na eternidade a respeito de Taubaté. E Deus só precisa de um homem que ouça, entenda e caminhe naquilo que Ele apontou. Existe um desenho, existe um decreto, existe uma unção liberada de desbravadores. E é por isso que você está aqui hoje, querido. Amém? E eu pergunto para você, o que Taubaté carrega? Você consegue entender isso? Debaixo dessa palavra? Debaixo dessa unção? Debaixo dessa história? Você já parou para pensar o que essa cidade carrega? Qual a unção que está liberada aqui, irmão, nessa cidade? Não é na igreja, é na cidade. E por isso é tão importante, querido, a remissão da terra. Porque tocar a cidade é tocar pessoas. A igreja é composta por pessoas. Um amor violento é trazer luz sobre as trevas. A igreja em Taubaté, querido, não precisa de mais revelação. A igreja de Taubaté precisa de coragem para viver o que já ouviu. Essa é a verdade. Não precisa de mais. Não, apóstolo, traz mais gente top. Irmão, gente top é quem está sentado aí ouvindo. Vocês são tops. Porque vocês são a melhor opção de Deus em Taubaté. São vocês. Então não precisa de revelação, irmão. Precisa de coragem. O dia que eu preguei isso no reino, eu falei, precisa de vergonha na cara. Mas daí é em casa, né? Aqui a gente não fala isso. Hoje de manhã, o apóstolo Cristiano falou uma coisa que ficou batendo assim também. Oséias 7:1. Quando eu sarar Israel, o mal de Efraim ficará exposto, e os crimes de Samaria serão revelados. Deus diz em Oséias, quando eu sarar Israel, toda a iniquidade que está em volta vai ser exposta. Irmão, por que tanta resistência espiritual? Por que tanta resistência no coração das pessoas? Porque não há nenhum interesse que Taubaté se torne terra de adoradores para as trevas. Quando eu sarar Israel, tudo aquilo que está em volta vai ser exposto. Quando eu fizer de Taubaté terra de adoradores, Pinda, Aparecida, Guaratinguetá, até Roseira, Bananal, São José dos Campos, Jacareí. Querido Deus, terra de adoradores, Deus só está tirando o pino da granada. É só isso que Deus está fazendo. Você está achando que isso aqui é top, irmão? Você não viu o que vai vir ainda. Aleluia! Oh! Você não viu o que Deus vai fazer no vale, irmão? Deus vai passar o trator no Vale do Paraíba. Literalmente. Então, queridos, pela igreja, a nossa responsabilidade é fazer da terra um modelo de verdade. O grande problema da igreja é a incoerência, não é a teologia. Porque a teologia é fácil.
Você faz um curso de teologia e você é o cara. Eu recebi um e-mail outro dia de PhD-DD. Eu nem sabia que isso existia. É doutor em divindade. Eu comentei com o presbitério, o pessoal falou, e aí, Pedro? Falei, então, eu acho que eu vou fazer. Aí você ganha um anel, 25 fotos e um DVD com a gravação da sua consagração. E aí lá na igreja nós temos já o apóstolo. Eu procurei alguém para eu ungir co-apóstolo e um cocô-apóstolo, mas ninguém quis. Vamos entrar no raciocínio dos caras. Mas ninguém se candidatou. Cara, esses caras têm uma imaginação fenomenal, cara. Queridos, a gente precisa viver um modelo de verdade, com base na coerência, não no discurso. As pessoas, talvez, você seja a única Bíblia que alguém leia uma vida inteira, querido. E talvez um bom dia ou a falta de, um abraço ou um não abraço, faça toda a diferença. Quem aqui já foi tocado com um abraço? Às vezes a pessoa não fala nada, querido. Nada. Ela só te dá um abraço. E chora. E sai. E no outro dia te manda uma mensagem agradecendo. Você não falou uma palavra. Mas não é você, querido, é o que você carrega. Querido, não é somente para nós. Todo sacrifício é pelo Brasil. Fique atento à movimentação. Fique atento, porque Deus ele só está trazendo, querido. Ele está trazendo homens de Deus que estão impartindo, lançando sementes. Sabe, querido, os celeiros estão sendo cheios, porque tem uma nação para alimentar. E, querido, quem alimenta a nação no tempo do ruim é o Zé. O faraó só sabe juntar gente, mas na hora de dar comida não presta. Não sabe o que fazer. Então, querido, se você olhou para a sua vida um dia e falou que você é um Zé Ninguém, é você mesmo que Deus vai usar. Você é o cara. Queridos, o nosso problema é que nós não cumprimos os pactos estabelecidos com Deus. Os relacionamentos com Deus são relacionamentos de pactos. E quando nós não cumprimos os pactos, querido, algo terrível acontece. Existe uma palavra liberada para esse tempo, revelada para esse tempo, que vocês já estão cansados de ouvir. 2 Coríntios 3, 4, é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E Ele nos capacitou para sermos ministros competentes de uma nova aliança, ou pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso é mais do que um versículo. Isso fala de um pacto. Pacto e aliança são a mesma coisa. Ah, mas não está, eu já ouvi isso. Não está escrito competente. Você acha que Deus ia escolher alguém competente, irmão? Está intrínseco no texto. Quem já foi em repartição pública? E tinha alguém incompetente do outro lado do balcão. Cara, isso é terrível. Dá vontade de matar, você perde a linha. Qualquer lugar que tem alguém incompetente é horrível. Por isso que o Senhor nos chamou para sermos ministros competentes de um novo pacto. A força da igreja, querido, está em manter pactos em uma geração que é especializada em quebrar pactos. A força da igreja é manter os pactos numa geração que se especializou em quebrar pactos. Quais pactos? 3 que Deus deu na mão de Adão. E ele zoou tudo. Pacto com Deus, em primeiro lugar. Pacto com a família. E um pacto com a terra. Isso tudo está dentro do que Deus deu de incumbência para Adão fazer. Ele perdeu a presença de Deus. Não foi um pai, como deveria ser. Um marido, como deveria ser. Deus me livre de ter uma família como a de Adão.
e não fez o que Deus mandou fazer na terra. Daniel 11:32 diz assim: com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado o pacto, mas o povo que em verdade conhece o seu Deus resistirá com firmeza e coragem. Queridos, mentiras e lisonjas. Lisonja também cabe sedução. Mas não é uma sedução no sentido sexual, é uma sedução, a origem da palavra fala de ir corrompendo dia a dia. Vai minando dia a dia, querido. Sabe qual é a frase de maior efeito para o inferno hoje? Nada a ver. Essa é a frase mais usada hoje. Você vem falar de corte, nossa, nada a ver isso aí. Você vem falar de paternidade, nossa, nada a ver isso aí. Tudo que você traz, querido, do novo pacto, tem uma galera que fala, nada a ver. Essa é a maior ferramenta do inferno hoje, que não tem nada a ver. Então vai nessa, cara. Quer viver do seu jeito? Beleza. A minha vida não vai mudar 1 milímetro, eu vou continuar caminhando. A responsabilidade é só de quem quer viver torto, não é minha. Ah, mas você tem... Um dia eu ouvi isso, você acha que vocês estão certos? Não, acho não. Eu tenho certeza que eu estou certo. Eu não acho. E quem acha é porque não procurou direito. Querido, tudo aquilo que parece verdade, isso são mentiras e lisonjas. E tudo isso é para tirar o foco da nossa vida, do propósito eterno de Deus, que é fazer o Filho dele conhecido. Tudo que nos faz perder o foco, perder tempo. E eu aprendi isso na ela com muita propriedade, querido. Isso virou um grafos dentro de mim. Pecado não é a síndrome da Jarilene. Eu não estou roubando, matando e me prostituindo. E aí você não está fazendo nenhuma dessas 3 coisas, você está top. Não. Querido, tudo o que te faz perder tempo é pecado. Porque te afasta do propósito eterno de Deus. E você foi criado para esse propósito eterno. Para nada mais. E aí, querido, perder tempo serve vários exemplos. Você quer ver uma coisa? Sofrer por questões que não podemos resolver. Cara, como tem gente sofrendo por coisa que ela não pode resolver. E ao invés de confiar em Deus e deixar Deus ser Deus, fica lá se gastando por causa daquilo. Está perdendo tempo. Está lá enfiado debaixo de um cobertor. Ah, pastor, mas eu acho que eu tenho depressão. É porque você não olhou para dentro, irmão. Você não viu o que você carrega ainda de tão top que é. E você está achando só que as coisas externas é que refletem o que Deus acha a seu respeito. Você está procurando fora o que está dentro, não vai achar nunca. Está esperando alguém vir pôr a mão na sua cabeça. Também não vai rolar, irmão. Porque algo externo não pode produzir uma transformação interna. Então não é ninguém, é você, assumindo o seu papel como filho de Deus. Pessoas com ansiedade, angústia, medo. A Bíblia diz que o medo produz tormento. Quanta gente perturbada, irmão. Rancores, mágoas, tristezas. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos, o povo que em verdade conhece o seu Deus. Querido, é mais do que religião ou letra ou regras humanas. É um pacto de aliança com Deus. Nós e nossos filhos precisamos conhecer o pacto em que estamos vivendo. Querido, traga para os seus filhos. Não, mas eles são pequenos ainda. Vai esperar crescer, irmão? Aí o mundo já falou 1 milhão de coisas na cabeça. Começa desde pequeno. Ah, mas ele é bebê ainda, então vai lá no bercinho, põe a mão e ora. E imparte, libera e profetiza. Irmão, infelizmente é uma realidade, mas eu já oro pelos meus 2 genros. Eu tenho que fazer isso. Eu creio que eu não vou passar a grande tribulação. Mas eu tenho que orar, porque é o que eu tenho que fazer. Agora, mais do que isso, eu tenho que ter uma vida coerente.
Um dia eu tenho uma menina de 13 anos que está ali, ela falou, papai, e um dia quando eu for casar? Filha, piercing, cueca aparecendo, carro rebaixado e funk, você já deleta. E se der também Corinthians, já deleta também. Entendeu? Já corta esse negócio ruim também. Mas aí, brincadeiras à parte, eu falei para ela, filha, olha como o papai trata a mamãe. Olha como o papai é em casa. E é do papai para cima, tá? Menos não. Irmão, a gente tem que chamar a responsabilidade no peito, é nossa. Ai, não, mas eu levei para a igreja a vida inteira. E aí, irmão? Um dia eu fui tomar uma bronca de um pai. Pastor, meu filho está com problema na salinha. Falei, irmão, a gente só rega o que você planta. E se ele está com problema, o problema não é meu, é seu. Como diz minha sogra, é por isso que tem pouca gente nessa igreja. Eu amo minha sogra, mas Querido, paternidade é posicionar os nossos filhos como ministros competentes. Vocês riem, né? Querido, por que é tão importante eu e você obedecermos? Por que é tão importante eu e você nos posicionarmos? Porque o seu posicionamento e a sua obediência pode atrair um juízo para a terra. Você, aí que está sentado, que acha que Deus nem lembra que você existe, a sua obediência pode atrair juízo se você decidir cumprir o seu pacto com Deus, aquilo que você foi chamado para viver. Você quer ver um negócio? Hebreus 11, 7, diz assim, pela fé Noé, quando divinamente orientado, acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por um santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Quem condenou o mundo foi Deus? Hebreus 11, 7. Noé condenou o mundo, porque Deus olhou e falou, alguém está entendendo o que eu estou falando. Então o pau vai comer na terra, porque alguém está entendendo o que eu estou falando. Querido, o sonho de Deus está entendendo? Amém? O reino está entendendo? A Petra está entendendo? Amém. As outras igrejas estão entendendo também. Então, irmão, se prepara que vão ser os dias mais divertidos em Taubaté. Por que divertidos? Porque outro dia eu estava lendo um negócio de um cara, e ele disse assim, seja lá o que você for fazer, divirta-se. Falei, cara, é isso. Eu vou ser apóstolo e vou me divertir. Vou ver Deus quebrando tudo e vou ficar aplaudindo. Irmão, Noé obedeceu por um santo temor. Ele não obedeceu porque ele entendeu. Porque eram coisas que ainda não haviam acontecido. Você aprendeu a andar de bicicleta talvez com 5, 6 anos, 7, talvez uns um pouco maiores. Andar de bicicleta, cientificamente falando, envolve dinâmica, envolve muita física, certo? Velocidade, equilíbrio. Quando você tinha 7, 8 anos, você entendia tudo isso? De física? Mas andou, não andou? Então, irmão, primeiro obedece, depois entende. Amém? Reino de Deus é assim, primeiro obedece, depois você entende. Se Deus quiser explicar ainda, senão você continua obedecendo. Por que Noé investiu tanto, tudo, a vida, a família, na construção da arca? Porque para os outros era uma arca, para ele era uma casa. Ele entendeu o desenho de Deus, que era algo para a família dele ficar protegida. Irmão, isso é um amor violento. O que você está construindo, irmão?
Está dentro do que Deus tem para você? Noé cumpriu o pacto vigente e houve juízo sobre aqueles que estavam fora do pacto. Foi o que nós ouvimos hoje de manhã. Você não precisa bater em ninguém, irmão, você só precisa fazer a sua parte. O juízo vai vir naturalmente. Você só tem que ter certeza que você está no pacto e está fazendo o que tem que fazer. Pacto, querido, é cumprir na sua geração e no seu tempo o desenho de Deus. O que você carrega? E eu não estou falando de função ministerial, não. O que você carrega, querido, dentro de você, que você precisa pôr para fora. Cada homem, querido, teve um pacto vigente na sua época. Há pouco tempo o Senhor levou o Billy Graham. Cara, o Billy Graham foi um cara fenomenal. Sabe o que tem de mais fenomenal nele? Que ele era normal. Ele só viveu exatamente o que Deus mandou viver. Ponto. Tem nada de extraordinário. Foi um grande homem de Deus. O mundo aprendeu com ele. Mas ele só decidiu viver integralmente o que Deus desenhou para ele. Querido, a vaga está aberta, tá? O Billy Graham foi para o Senhor. É você. Você tem que viver integralmente o que Deus chamou para você. Billy Graham, Spurgeon, os moravianos, pensa os caras loucos. Era aqueles caras. Eles só viveram o que Deus mandou viver. Eles só andaram no desenho. E aí a pergunta, qual a vigência para o seu tempo? O que está encapsulado que Deus não pôde ainda? Por causa da teimosia, da ignorância, da desobediência, ou do achismo, colocar para fora, irmão. Passou da hora, não é que está na hora, passou já. Já era para estar. Isso não é novo. Paulo fala para a igreja, muitos de vocês já deveriam ser mestres. Eu gostaria de falar com muitos de vocês como mestres, mas vocês são crianças ainda. Crianças aqui, no entendimento. Querido, igreja não é creche. Igreja não é asilo. Está cheio de crente velho dentro da igreja, que não serve para nada, irmão. É no máximo um peso de papel. Serve para nada. Só ocupa espaço. Porque está preso em dogmas. Está preso em sistemas. Está preso em regras de homens. Está preso em achismos que aprendeu de A, B ou C, mas não aprendeu do Senhor. Não ouve o Espírito. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, mas esse negócio de paternidade, eu tenho pai. Aí mostrava o RG para mim. Cara, não está entendendo nada, velho. Nada. Aí um filisteu um dia falou assim, pô, não pode falar, né? Tem que falar assim. Aí falou assim, Jesus nunca falou de paternidade. Responde para mim agora. Sim, claro. Ele disse, eu vou para o meu pai e não vos deixarei órfãos. Sai dessa, Mr. M. Aí ele fechou a Bíblia, porque ele só pegou um versículo, né? E falou assim, eu vou para casa orar, tá? E depois eu chamo para conversar. Estou esperando. Tem 4 anos já. Acho que ele encontrou. Querido, a vigência do nosso tempo é Cristo. É só isso que você precisa entender. Uma palavra. Cristo em nós. É a única esperança da manifestação de glória. A igreja não precisa ser conhecida porque ela é grande. Eu disse outro dia com o presbitério, eu sou muito feliz e realizado, porque eu sou pastor de uma das maiores igrejas de Taubaté. E aí alguém falou, E eu vi que a pessoa não entendeu. Eu falei, a sua concepção de igreja é muita gente, religiosa, mente religiosa, Instagram, Facebook, sabe essas potestades que tem? Já virou potestade já, Instagram e Facebook. O Twitter ainda não, está livre ainda, porque não cabe muita coisa. Aí, querido, eu falei, cara, igreja grande para Deus, não são quantas pessoas tem, mas quantos Cristos tem. Quantos Cristos estão sendo formados. E eu aprendi com meu pai, eu faço a mesma coisa.
Eu sei o que cada um carrega. Eu sei a deficiência de cada filho que eu tenho na casa. Eu sei das dificuldades. Se alguém vier falar alguma coisa, cara, peraí, você não sabe nem da metade, vem aqui. Vou te contar o resto que você não sabe. Claro que não. Mas, querido, um pai sabe as limitações do filho. Agora, eu sei que cada um deles, Cristo vem sendo formado. E por isso, eu sou pastor de uma das maiores igrejas de Taubaté. Irmão, Deus não tem compromisso com a igreja grande. Ele tem compromisso com a igreja obediente. Porque um dia Deus chama Moisés e fala assim, mano, sai você e eu vou matar todo mundo. Sei quantos milhões de pessoas, a maior igreja da história. Espera aí, cara, Deus vai matar todo mundo. Vai. Sabe por quê? Guarda isso, querido. Tudo que perde o propósito, perde a necessidade de continuar existindo. Tudo o que perde o propósito, perde a necessidade de continuar existindo. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, qual foi o propósito? Deixa o meu povo ir para que celebrem comigo no deserto. Os caras fizeram tudo, menos celebrar. Reclama da comida, reclama da água, reclama do líder, reclama do irmão, reclama disso, reclama de tudo. Aí Deus olha e fala, cara, perdeu o propósito, vou acabar com essa galera aí. Deus não tem compromisso com a igreja grande, irmão. Ele tem compromisso com a igreja obediente. Então, irmão, se liga para a sua vida não perder o propósito. Para você não estar fazendo algo sem propósito. Se você tem vivido fora do propósito, irmão, você corre um sério risco de ir para o Senhor. Porque você perdeu a necessidade de continuar existindo. Já está na misericórdia já. Sai disso, irmão, entra no propósito. Tudo que Deus não mandou fazer, irmão, pare imediatamente. Ainda que isso te custe. Ainda que você perca amigos. Se perder, porque não são mesmo. Então, por favor. Sabe por que isso é sério, queridos? Porque quem está fora do pacto eterno se torna inútil para o propósito eterno. Quem está fora do pacto eterno se torna inútil para o propósito eterno. A morte do eu é necessária. Por quê? Porque Deus não confia em Adão. Ninguém vivo é confiável. Ninguém vivo é confiável. Para eu confiar em alguém, eu tenho que ter certeza que aquela pessoa passou pela cruz. Confiar coisas eternas é outra história, irmão. Se quiser meu carro, eu empresto, não tem problema. Se tiver dinheiro, eu empresto também. Mas, irmão, coisas eternas eu não dou, não. É só para quem está morto que eu dou. Ministros competentes, querido, é o mínimo que Deus pede para a igreja. É o mínimo. Ministros competentes é o mínimo para que essa cidade seja transformada. Se prepare para os dias mais emocionantes da sua vida, irmão. Mas nunca se esqueça que todo esforço não é para você se dar bem. Todo esforço é pelo Brasil. Você tem a oportunidade, querido, se você está fora do propósito eterno, de se alinhar hoje. Se você está longe do Senhor, você tem a oportunidade de resolver isso agora. Fique de pé no seu lugar.